Há um contraste evidente entre o pensamento daquele que dirige o Rio Grande do Sul, sua lógica neoliberal, ou melhor, ultra-neoliberal, e aquela que preside ao governo de Lula no nível federal. É um contraste muito grande e importante e que todos nós devemos pensar nas suas consequências para a vida não só do Rio Grande do Sul, mas para a vida do Brasil e dos brasileiros. É isso que nós vamos trabalhar hoje no Rapidinho das Notícias, de 16 de maio de 2024. É o contraste entre o que pensa o Eduardo Leite, governador ultra-neoliberal, de simpatia, para não dizer de prática bolsonarista, e o governo Lula, na esfera federal, que tem um pensamento social, ou seja, que visa ao estado do bem-estar social. Um estado que pensa nos seus cidadãos e que procura apoiar os seus cidadãos na sua necessidade, sobretudo no seu bem-estar e na mais possível justiça social. É isso que vamos trabalhar hoje aqui em nossas análises críticas e sintéticas, como sempre. Vou pedir a você que dê apoio ao canal Visão Brasil. Repito que nós não somos um canal de notícias espetaculares, não somos um canal de sensacionalismo, nem de jornalismo investigativo. Somos um canal de análise sociocrítica, neste momento voltada essencialmente para as questões políticas, aliás, desde que ele foi criado. Mas, sobretudo, é um canal que procura ajudar as pessoas que veem nele a pensar sobre o que é o Brasil, o que está acontecendo no Brasil e o que precisamos fazer para o Brasil caminhar para ser um país mais justo, mais equânime, mais saudável, política, social e mentalmente, já que estamos atravessando um período de doença mental quase que coletivizada neste país, mesmo em situações como as da tragédia do Rio Grande do Sul, que não é só dos gaúchos, é dos brasileiros, sim, atinge-nos a todos. Então, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, acione o sininho, clique em todas para receber as notificações do nosso canal. Também faça comentários, dê o seu like, o seu joinha, o seu coraçãozinho, porque canais como os nossos têm muita dificuldade de avançar dentro das redes sociais, por exemplo aqui no YouTube, que prefere outros tipos de abordagens que nós não vamos fazer. Observe que nós não pedimos dinheiro, não pedimos sua ajuda financeira, não monetizamos. O Visão Brasil não tem monetização, justamente para manter a independência. Não temos patrocínio, não temos ligação com partido político nem com políticos. Nós nos mantemos independentes, justamente para podermos dizer o que pensamos, como pensamos e o que queremos pensar. Então, ajude o nosso projeto se você acredita nele. Ajude-nos a caminhar para formarmos um pensamento sociocrítico mais avançado, mais progressista, mais à esquerda, neste país que tem dado tantos retrocessos na nossa vida política social. Ok? Então vamos para o nosso comentário do Rapidinho das Notícias de hoje, repetindo, 16 de maio de 2024. Vamos lá. E vamos começar pelo O Globo, SOS Rio Grande do Sul, uma coluna que foi assinada por Felipe Gelani, do Rio de Janeiro, em 15 de maio de 2024, 8h38, portanto, de ontem. Eduardo Leite é criticado por alegar impacto do grande volume de doações no comércio do Rio Grande do Sul. E tem os vídeos. O governador está preocupado com o reerguimento dos comerciantes do estado devido à série de itens que estão vindo de outros lugares do país. Quando foi hoje, Leite pediu desculpas, quer dizer, ontem, 15 de maio, Leite pediu desculpas pelo, entre aspas, mal-entendido causado. Mal-entendido? Será que foi mesmo? Aqui está a cara de tacho do Leite, né? O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, PSDB, vem sofrendo críticas nas redes sociais após afirmar que o reerguimento do comércio do estado pode ser dificultado pelas doações feitas pelos brasileiros para ajudar a população gaúcha atingida por enchentes que já deixaram 149 mortos. Pedi à nossa equipe aqui que ajuda a estruturar ferramentas e canais para que aquelas pessoas que queiram fazer doações possam fazer essas doações também ajudando o comércio local que está impactado. Na verdade, quando você tem um volume tão grande de doações físicas chegando ao estado, há um receio sobre o impacto que isso terá no comércio local. Imaginem, em meio à tragédia. Esta é a preocupação do Eduardo Leite, que deve ser uma preocupação pós-tragédia, na fase de recuperação. Mas agora, em plenas enchentes, hoje, novamente estão subindo os níveis das águas. O reerguimento desse comércio fica dificultado na medida em que você tem uma série de itens que estão vindo de outros lugares do país, comentou em entrevista à rádio Band News FM. E aqui está o vídeo, a partir do Guga Noblar, mostrando o seu arrependimento, né? Bem, aliás, não, aqui é o Guga Noblar, mostrando muitas doações do Brasil igual a menos venda no comércio local. A preocupação do governador Eduardo Leite neste momento. Leite ainda afirmou que não está desprezando as doações. Pelo contrário, são muito bem recebidas, mas inclusive isso também gera uma preocupação aqui para nós sobre os impactos no comércio local aqui no Rio Grande do Sul, complementou. No ex-antigo Twitter,
Eduardo Leite foi citado em mais de 60 mil posts e é um dos assuntos mais comentados em política na rede social na manhã desta quarta-feira. Após a repercussão, o governador publicou um vídeo em seu perfil no Instagram pedindo desculpas pelo que chamou de mal entendido. E aqui está ele com a sua cara de tchutchuca pedindo desculpas. Sem comentários. O que nós podemos dizer de um governador do estado ou de um estado que é assodado pela tragédia, pelas perdas, pela fome, pela sede, pelo desabrigo, que recebe doações de todo o país, doações generosas para que as pessoas sofram o menos possível, pelo menos no campo material, e ele está preocupado com os ganhos capitalísticos dos pequenos, médios e grandes comerciantes. Como se os pequenos, médios e grandes comerciantes, dentro da lógica neocapitalista ou neoliberal, ultraneoliberal, anarcocapitalista, o que seja, que rege a atual lógica da política rio-grandense do Sul, em maioria, por isso o Eduardo Leite foi eleito, fosse fazer venda de itens de sobrevivência que estão sendo enviadas para o Rio Grande do Sul a custo. Claro, há notícias de que litros de água estão sendo vendidos a R$90. Ou seja, comerciantes que sejam inescrupulosos, que não tenham uma visão social do sofrimento do seu povo, vão querer agora tirar o lucro. Isto é o que pensa um ultra-neoliberal. E é o que o Eduardo Leite está pensando. Ou seja, ele está pensando em defender o capitalismo, está pensando em defender aqueles que têm dinheiro, pouco, muito, muito demais, não importa, quando na verdade tem pessoas necessitadas. Então, a preocupação dele é com o comércio, em defender o capitalismo, em detrimento do quê? Das pessoas que precisam de socorro, das pessoas que precisam de donativos neste momento. Vê-se aí, portanto, o que é esta lógica ultra-neoliberal, que tem articulações com o nazifascismo em todo o mundo, não só aí no Rio Grande do Sul, não só aqui no Brasil, e que visa não ao bem-estar da população, mesmo em casos de sofrimento como estamos vendo, mas que se trata de gente que está sempre preocupada em defender capital, riqueza, acúmulo, privilégios dos que têm dinheiro, dos que têm riquezas, para que possam cada vez mais se locupletar, mesmo que seja em cima da tragédia. Em contraponto a isso, vamos ver o que é que o governo federal, que acusam de comunista, sem selo, que acusam de socialista, sem selo, que acusa disto, daquilo outro, sem selo, porque não se tem provas e só se faz banzé com a ultradireita, com a extrema-direita canalha e a direita que é canalha, porque existe uma direita sensata, felizmente, neste país, mas o pessoal que é da direita canalha tenta denegrir o trabalho que o governo de Lula está fazendo neste momento para ajudar o Rio Grande do Sul. Repetimos, como dissemos em outra postagem, se Lula tivesse o mesmo raciocínio de Eduardo Leite para governar o Brasil como ele governa o Rio Grande do Sul, com suas políticas ultra-neoliberais que beiram o anarcocapitalismo, provavelmente agora, nesse momento, quando ele fosse apelar para Lula diria, temos um Estado mínimo, não temos provisão para esse tipo de coisa, tá bom? Você aí se vire e o povo do Rio Grande do Sul vai se virar com você para ver o que é que faz, porque nós temos um Estado mínimo sem gastos com esse tipo de coisa. Entretanto, com a sua visão social, sem ainda ser socialista, muito menos comunista, mas tendo Lula uma visão social no seu governo, que chama de um liberalismo social, né? Para não chamar de socialismo liberal e não confundir com o PSL, que já foi do Bolsonaro, mas um liberalismo social, uma economia liberal, mas de preocupação social. O Lula, que governa também com uma direita sensata, vide Simone Tebet, vide outras pessoas que são de direita, que está governando com ele de forma sensata, felizmente. Lula, que tem essa visão social, vai entregar para o Rio Grande do Sul verdadeiras somas astronômicas, mas devidas, porque isto é que é república. Lula não está fazendo favor ao povo do Rio Grande do Sul, diga-se de passagem, muito menos a Eduardo Leite, nem está fazendo campanha eleitoral antecipada. Lula está fazendo o que um presidente da República de um país democrático, que vive sob o Estado democrático de direito, que vive sob uma posição republicana, precisa e deve fazer, em contraste com que este inelegível criminoso, que ainda está solto, não fez quando tragédias similares atingiram o Brasil durante o seu governo, felizmente findado e terminado e que nunca mais volte. Não, Lula age como um presidente de uma república e estende a mão para o Rio Grande do Sul para apoiar e ajudar. Vamos ver quais são as notícias sobre isso? Vamos lá. Está aqui no Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Tragédia climática.
Famílias atingidas por enchentes no Rio Grande do Sul terão auxílio de até 7,6 mil reais. O governo anuncia ações para habitação no estado. Aqui houve um erro, houve um cochilo na revisão do que editou a notícia. 100% terão suas casas garantidas de volta, disse, aqui consta, Rui Castro. Não é Rui Costa, ministro da Casa Civil. É assinado por Matheus Alves de Almeida, em São Paulo, ainda ontem, 15 de maio de 2024, às 18h50. Aqui está Lula com o Pimenta, o ministro das Comunicações, que vai ser o ministro para apoio da reconstrução do Rio Grande do Sul. Está aqui a Janja, está aqui o próprio Eduardo Leite. Lula, então, nomeou Paulo Pimenta para a Secretaria Extraordinária para a Reconstrução do Rio Grande do Sul. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta quarta-feira, 15, na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em São Leopoldo, a medida provisória que cria a Secretaria Extraordinária da Presidência da República para a Reconstrução do Rio Grande do Sul. O órgão de nível ministerial terá Paulo Pimenta como secretário. Bom, entre os destaques está a criação do Vale de Reconstrução, no valor de 5,1 mil a ser pago a todas as famílias cujas casas foram afetadas pela catástrofe. O pagamento do valor será operacionalizado pela Caixa Econômica Federal por meio do PIX. Eduardo Leite, então, acrescentou também que haverá um pagamento de 2,5 mil. Muito bem, hein? A famílias cadastradas no programa Volta por Cima, criado em 23 para auxiliar vítimas de eventos climáticos adversos. Aqui tem uma fala, uma ajuda para pessoas que perderam sua geladeira, fogão, televisão, seus móveis, seu colchão, resumiu o ministro da Casa Civil, Rui Costa, agora sim o nome dele está sendo citado corretamente, durante um anúncio. Caberá à Defesa Civil Nacional, em parceria com a Defesa Civil Estadual, municipais e Secretarias de Assistência Social, informar áreas atingidas para que as pessoas possam receber o benefício. Tem também a estratégia para entregar novas habitações. O ministro Rui Costa falou também sobre uma série de medidas para facilitar o acesso de moradias às pessoas que perderam suas residências. A garantia é de que 100% terão suas casas de volta. A primeira ação será a busca pela compra assistida de imóveis que se enquadrem nas faixas 1 e 2 do programa Minha Casa Minha Vida. Quem está em abrigo já pode procurar na sua cidade um imóvel à venda dentro deste padrão. Ainda nesta estratégia, Rui Costa afirmou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sugeriu criar um chamamento público para que imobiliários e construtoras informem imóveis à venda dentro do perfil do programa. A notícia do Brasil, de fato, ainda se prolonga, mas isso basta para entendermos o que está sendo noticiado e o contraponto que queremos fazer. Ou seja, a ação de Lula e do seu governo é a ação de um governo republicano. Primeiro ponto. É a ação de um governo que se preocupa com o Estado democrático de direito, ou seja, que atende às determinações da Constituição naquilo que cabe à assistência aos cidadãos de um país. E terceiro ponto, mostra uma preocupação que é do nível social, que deve estar presente em todo o governo de um país, de uma cidade, de um estado, de uma comunidade que seja. Ou seja, o governo não existe para servir a poucos, existe para servir a população, e principalmente a maioria da população. O que Lula demonstra é um gesto de grandeza política, sem dúvida, porque ele poderia colocar dificultadores na relação com Eduardo Leite e a situação do Rio Grande do Sul. Fazer barganha política, não está fazendo. Está fazendo o que um verdadeiro presidente da República e um estadista como ele é, o faz. Colocar à disposição dos recursos federais para a reconstrução de um estado que está sendo tragicamente atingido, sim, pelas mudanças climáticas, que têm origem humana também, mas, sobretudo, pelos efeitos que a mudança climática está ocasionando em certas regiões do país, principalmente no sul do país, cujos efeitos são, portanto, trágicos, porque com governanças que caracterizam o sul do país e São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e outros estados governados por um pensamento neoliberal podem ocasionar. Tudo pode acontecer no país, no mundo, neste momento, com explosões de fenômenos climáticos. Não há mais garantia de que neste ou naquele ponto do planeta, nesta ou naquela latitude, as coisas estejam garantidas. Porque as mudanças climáticas estão sendo surpreendentes até para os cientistas. Embora tenha origem humana, sim. Negar isso é fazer obscurantismo científico e negacionismo. Existe. Mas é preciso que haja governos que possam administrar, prevenir, planejar, para, em caso dessas catástrofes, poder oferecer à população, às pessoas, principalmente as mais pobres, as que têm menos recursos, o socorro necessário para que o sofrimento seja minimizado. Isto Eduardo Leite não fez. Isto, muito provavelmente, ainda não apareceu, mas poderá aparecer. Os governos que acompanham a lógica ultra-neoliberal, fascistoide, nazi-fascistoide do Eduardo Leite, poderão, de repente, demonstrar sua incompetência social, sua incompetência para pensar na população, sua incompetência para ter um Estado que gaste, sim,
para proteger os cidadãos, para dar aos cidadãos o estado de bem-estar social que dignifica a vida, e não um estado em que as pessoas se engalfinham para ter sucesso, meritocracia, ou que seja lá, em detrimento daqueles que não têm oportunidades. Lula, portanto, faz um contraponto maravilhoso, belíssimo, uma verdadeira lição de um governo republicano, de um governo democrático, que defende o Estado democrático de direito, que faz gestão pública corretamente, mas, sobretudo, um governo que tem uma posição humanística extraordinária. Em contraponto, a mesquinhez do que observamos com o Leitinho defendendo o garangal, como chamamos aqui na Bahia, o dinheiro da exploração da tragédia para comerciantes locais. Esse é o pensamento dessa gente canalha. Um abraço e até outra oportunidade.